Tudo bem. Vou mostrar depois o site um pouquinho, aí a gente já começa. Boa noite, professor. Hoje não vou conseguir ficar na aula, estou num lugar com muito barulho. O senhor poderia gravar a aula de hoje? Rafaela, eu não posso, mas deixa eu ver se a produção está aqui. Se a produção estiver aqui, está garantido. A produção está aí. Aí, ó, pronto, viu? Está garantido. É, Depois você acompanha lá, mas eu não posso. Não posso gravar mesmo. Se eu pudesse, eu gravava, mas não posso. Bom, vamos devagar, engatando as marchas, seguindo na nossa estrutura, tá? Nossa estrutura, que falei estrutura, no nosso cronograma. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver falando algum tipo de asneira. Nós paramos no operador incremental, né? No aritmético incremental e decremental, não foi isso? Mais, menos, menos. Me Sim, confirmem professor. isso. Foi isso, né? Maravilha. Então tá bom, nós vamos dar sequência por aqui. Mas já deixa eu aproveitar, vou compartilhar aqui a tela. Ah, aliás, recado número um. Eu acho que só tem um mesmo. Dia 13, dia 13, mais conhecido como quarta-feira que vem, não essa da próxima semana, tá? Excepcionalmente, nós não vamos ter aula, porque eu vou estar num evento em São Paulo e não vou chegar a tempo da aula. Porém, nós vamos repor essa aula do dia 13 no dia 12, no mesmo horário, tá? Das 8 às 10. Então, excepcionalmente, semana que vem nós vamos ter aula segunda, terça e quinta. Então, 11, 12 e 14, tá? Dia 13 estaremos de folga. Beleza? Ah, qual evento? Eu vou no AWS Summit. Bem legal, inclusive. Para quem não conhece, a AWS Summit 2025. Este careta aqui, ó. É claro que o assunto vai ser IA, né? Não vai ser outra coisa. Quer dizer, vai ter outras coisas, mas nem tanto, né? Tem aqui a agendinha, depois eu vou mandar aqui para vocês o link. Infelizmente, as inscrições já estão encerradas, né? Mas eu não sei se vai ser transmitido online. Mas se não, acompanhem o site, porque todo ano tem, tá? Bem legal. Tem bastante coisa muito interessante aqui, tá? Ah, lá, inscrições encerradas, também já foi. Mas, então, eu não vou conseguir. O evento é das 8 às 3 da tarde e eu estou a 2 horas e meia de São Paulo. Então, consequentemente, eu não chego aqui, tá? Eu até pensei em dar aula de lá para vocês, mas o problema é que eu vou estar, acho que na rodoviária, alguma coisa assim, internet eu não posso contar com isso lá. Então, eu preferi antecipar para terça-feira do que deixar vocês na mão aí na quarta, tá? Esse dia teve a Adapta Summit, semana passada, se eu não me engano, foi acho que quinta-feira passada. Eu recebi várias coisas ali, mas tava meio sem tempo, sabe? Então acabou não indo. Um que eu queria ir em São Paulo, Drone Show, esse eu não conheço. Online tem todo ano ou tem o evento? Larissa, acho que tem todo ano, tá? Mas eu não sei se eles transmitem. Alguns, sim, tá? Mas eu não sei se esse aqui eu acredito que não vai ser transmitido, mesmo porque ele já dá mensagem ali que não tem, que a inscrição já está encerrada, né? Então, eu acredito que não vai ter mesmo, tá? Mas aqui, ó, tem 2026 garantido também, tá? Ah, quarta, o que é quarta? Falei errado? Quarta? Não, então vamos lá, só para afirmar.
dia 13, quarta-feira que vem, tá? Não temos aula. Nós vamos fazer no dia 12, que é na terça. Nós vamos antecipar a nossa aula de quarta. Então, nós vamos ter segunda, terça e quinta. Essa semana normal. Hoje, quarta e quinta, tá? Só na semana que vem que muda o esquema. Bom, esse link que eu mandei para vocês aqui é um linkzinho que eu achei interessante. Até tem uma galera que eu vi que usa essa plataforma, acredito que na versão até Pro, para fazer teste, né, de desenvolvimento, ali um code, um live coding ali para seleção de vaga, alguma coisa desse tipo. E aí eu vi que a galera tem essa opção aqui. Então eu achei interessante trazer para vocês, para até ficar mais fácil de trabalhar, né, de ver algumas coisas aí. Então, por exemplo, se você está achando que a sua máquina está um pouco lenta aí, se não está dando certo, está travando, ou está vendo pelo celular, alguma coisa assim, talvez esse site já dê uma ajuda para vocês aí. Então, eu vou ver depois essa parte do Pro aqui, Fabricators, vamos ver se quanto custa, às vezes é interessante. Bom, nós paramos então, deixa eu fechar tudo que eu não estou usando aqui, fechar o notebook, esse aqui pode sair daqui por enquanto, essa linha deixa, depois pode esquecer, e aqui nós vamos para o Programmis, né? É o nome da interface aí. Mas, seguindo então o nosso conteúdo, nós paramos aqui na aula passada, é isso mesmo? Quer fazer uma revisão dos operadores para a gente engatar aí as marchas, engrenar tudo o motorzinho e voltar a funcionar? Seria bom, professor. Então vamos lá. Então vamos Seria... voltar um pouquinho para trás. Todo mundo lembra o que são os variáveis? Variáveis são espaços pré-definidos na memória do nosso computador para que a gente consiga armazenar um tipo de valor, né? Lembrando que elas sempre são declaradas baseadas no tipo, o nome e o valor. Então, você tem o tipo da variável, o nome que vai identificar o uso daquela variável e o valor que você pode atribuir na criação ou, obviamente, depois fazendo uma leitura baseada do teclado ou algum tipo de informação, recebendo o resultado de alguma coisa, enfim. Né? Aí você pode trabalhar da maneira como você quiser, tá? Esses são os tipos primitivos de variáveis que a gente tem. Nossa, estou com a coceira na mão. Primitivos de variáveis que a gente tem. Por que eles são chamados de tipos primitivos? Que são tipos pré-definidos de variáveis, né? Se a gente precisa de alguma coisa diferente disso, a gente tem que criar nossa própria estrutura, usando um struct, ou, no caso, usando uma classe para gerar objetos, que é o nosso grande objetivo aqui dessa aula, tá bom? Então, basicamente, nós temos esses tipos de variáveis, onde essas variáveis aqui são baseadas em números. Aqui nós estamos falando de caracteres e aqui nós estamos falando de verdadeiros e falsos, tá bom? Aqui a declaração, como eu falei, é muito simples, né? Você define o tipo da variável que você quer, no caso aqui um número inteiro, e põe o nome para ela. Define o tipo aqui, double, e o nome para ela também. E aqui embaixo você simplesmente, a gente chama de inicialização, tá? Mas a gente pode trabalhar com o termo atribuição de valor, que é eu acho que é o mais correto, inclusive. Porque a inicialização normalmente a gente faz aqui junto com a declaração, tá? Nada impede de fazer etapas, não tem problema nenhum. Mas acostumem-se com o termo de atribuição, recebe. Lembra que a gente falou do recebe, do operador de atribuição, né? Então a gente tem o nome da variável e na frente a gente coloca o valor que a gente quer atribuir para todos os tipos de variáveis, independente do que a gente vai utilizar. Lembrando que a gente tem algumas exceções, como por exemplo a string, que é uma classe já. Nós não temos a string como um tipo primitivo de variável, e sim já uma classe, já é uma estrutura de variável, onde nada mais é que a string é um vetor de caracteres, tá? Nós vamos até trabalhar um pouquinho disso aqui para brincar um pouquinho com strings aí, quiçá hoje, se não na quarta também,
tá bom? Hoje nós vamos um pouquinho, mas na quarta a gente vai falar bastante de strings aí. Professor, lançou o exercício do ampliar? Rapaz, eu lancei, boa pergunta. Deixa eu até ver uma coisa. Eu lancei, na verdade, eu mandei para o pessoal, eles validaram na sexta-feira. Deixa eu só ver se eles já postaram aqui, e vocês fazem. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Deixa eu ver. Programação orientada a objetos. Olha que beleza, ótimo, obrigado, Gabriel. Então vamos lá. Antes da gente seguir com a nossa revisão, até aproveitar, tá? É, Esse formulário que está aqui no link do site do Ampliar, que está aqui no chat também, quem puder já responde agora, tá? Lembrando, esse formulário aqui, essa avaliação diagnóstica, ué, mas não, cadê? Ah, o formulário já está embutido aqui. Ai, que beleza. Então tá bom. Ó, essa avaliação diagnóstica, entenda o seguinte: não é avaliar ninguém, avaliar no sentido de dar nota, não é nada disso, tá? Eu fiz algumas perguntas aqui, justamente para entender e nivelar o nosso conteúdo adicional inicial, na verdade, tá? Então, eu quero só é mais para eu saber da onde a gente está partindo para poder trabalhar com vocês nessa, como é que fala? Nessa sequência lógica de estudos aqui dentro da monitoria. E depois, no final da monitoria, lá no final, lá em dezembro, tá? Nós vamos fazer um outro desse. Até aí sim, para vocês mesmos terem noção da onde a gente partiu até onde a gente chegou, tá? De novo, não vale nota, não é nada disso. Por favor, sem colar, por favor, sem colar, tá? Mas são 7 perguntinhas rapidinho aí. Se vocês puderem já responder, eu até espero. Vou até tirar minha tela aqui, eu deixo aqui, ó. Vou deixar 10 minutos aqui para vocês responderem. Dá tempo tranquilo. 10 minutos até muito. Eu vou colocar 5 só, pode ser? Eu vou ficar aqui, só que eu não vou responder nada para ninguém. Já faz isso para a gente poder ter uma ideia, tá? Só para eu poder ter uma ideia a partir da próxima aula também, para direcionar vocês aqui. Se vocês quiserem formular em tela cheia, tá aqui o link para baixo. Olá, professor, boa noite. Já a primeira aula da sua monitoria, estou entrando nela agora. Lucas, seja bem-vindo. Não, não é a primeira aula, essa é a terceira semana, se eu não me engano, tá? Mas fica tranquilo. Pode vir, acompanhe, que dá para seguir daqui para frente, tá? Mandei o link então para vocês. 10 minutinhos para a gente começar para a gente voltar, tá bom? Eu vou ficar por aqui, se vocês precisarem me chamar. É só para dar tempo de vocês responderem. 10 minutos é até bastante coisa, tá? Eu vou. Estou assistindo no caminho de casa, não consigo. Beleza, Fábio, sem problema, tá? Boa, boa, Lucas. Eu estou dando esse tempo agora para vocês fazerem, porque vocês estão descansados, né? Chega no final da aula, a gente está com a cabeça meio cheia.
Beleza, Thiago. Seus pais deveriam melhorar o sistema de lançar notas de provas. Por quê? Ah, demora muito. Mas, na verdade, Gabriel, são mil e tantos alunos, né, para corrigir. Não é brincadeira, não, cara. Não justifica, mas é complicado. Tem muita gente para corrigir prova, cara. Por mais que sejam múltiplas escolhas, né, algumas, é bastante coisa, né? O que eu não sabia, coloquei pela lógica, mas vamos aprender. Exatamente essa ideia, Larissa. Pegou o espírito da coisa. Pronto, Érica. Érica, você viu que eu te mandei lá a mensagem no LinkedIn, né? Te respondi lá. Beleza, Felipe. Professor, recomenda o que para eu aprender melhor sobre estrutura de dados e ponteiros? Rapaz, eu vou falar a mesma coisa que um professor meu falava para mim. HBC. Sabe o que é HBC? Boa, Beatriz. Boa, Igor. Não? Ora, bunda, cadeira. Não tem jeito, cara. Tem que sentar, estudar e testar e errar. É complicado. Ponteiro é uma sombra na vida de qualquer programador, cara. A vida não é morango. Não, muito menos do amor. Mas assim, ó, para você treinar a estrutura de dados e ponteiros, tá? A melhor coisa realmente é você fazer teste, cara. Teste no sentido, senta, programa, desenvolve, escreve código, erra, pega o erro, joga no chat GPT, vai buscar material. Não, cara, não tem outro jeito. Infelizmente, não tem outro jeito. Depois que você entende o conceito da estrutura de dados, parece que sai uma nuvem, abre uma nuvem assim, vem aquela luz divina na cabeça, sabe? Que aí fica tudo muito mais fácil, muito mais simples de você entender, muito mais claro as coisas. Mas até chegar nesse ponto vai um tempinho, é normal, tá? E ponteiro dói mais ainda. Mas a ideia do ponteiro, a lógica de ponteiro é muito simples, tá? Muito simples assim, ó. Não é simples de operar, não é isso que eu estou dizendo. Mas entender como o ponteiro funciona, tá? Entenda que o ponteiro é uma variável que guarda exclusivamente endereço de memória. Nada além disso. Então, já vai te encaminhar 50% do estudo de ponteiro. Como nós humanos inventamos essas coisas? Então, pois é, o cara que inventou isso, às vezes ele nem era tão humano assim, mas se alguém fez, você tem que conseguir entender, cara. Se o cara tirou do nada aquilo ali, você tem que entender. Pode, ele não pode aceitar, não consigo. Não. Apesar que eu faço isso com algumas áreas da matemática, como derivada integral. Por isso que eu saí da engenharia, por conta desses dois pontos específicos. Derivada integral, aquilo não me entra na cabeça de jeito nenhum. E é tipo, eu só aceitei. Falei, não, não é para mim, tchau, vamos partir para outra coisa. Beleza? Vamos seguir? Todo mundo já acabou? Quem não acabou ainda dá um. Levanta a mão aí, pronto, fica mais fácil. Se já acabou, a gente vai seguir. Cassiane, tá bom, pode terminar em paz, tá? Fica tranquilo. Já terminei, desculpa. Ah, tá bom, beleza, sem problema. Finalizado, Oswaldo, boa. Tem mais alguém ainda fazendo?
Tá bom, Di, vai tranquilo aí, sem pressa, tá? Pode terminar esse chegado. Professor, você falou que é do hardware. Você já montou algum servidor NAS? É NAS Vários que fala? NAS, Network Area Storage, sim. É muito complicado? Depende. O serviço em si, não. É bem tranquilo de fazer. Aliás, tem um cara que chama FreeNAS. Tem um outro que chama Open Media Vault. Esses dois caras aqui pode ir que é sucesso. E como eu falei, criar o serviço não. Gerenciar já complica um pouquinho mais, porque dependendo da complexidade que você precisa montar, acaba sendo um pouquinho mais doloroso aí, mas dá para fazer tranquilo. Pode ir numa boa. Esse FreeNAS ele é baseado em FreeBSD, inclusive, e só que ele é um pouco mais pesado, né? Ele precisa de um hardware um pouco mais puxado aí. O Open Media Vault roda até em Raspberry. É tranquilo. Eu tenho um servidor de backup de um cliente com o Open Media Vault ligado num storage USB. Ele acabou comprando errado e veio USB, a gente fez essa ideia lá para ele. Agora, o FreeNAS é jogar num servidor aí, pode moer de HD que ele gerencia sossegado o negócio. POO é toda em volta desses conceitos do questionário, tem muita coisa por fora que seria legal estudar POO, acabei, professor, beleza, Dira, sem problema. Cassiane, sim, tá? Ali temos conceitos básicos e médios, tá? Da orientação a objeto aí nesse caso. Temos alguns conceitos mais avançados, tá? Como a parte de interface, de abstração, de arquiteturas de desenvolvimento, tá? Então aí já nós estamos partindo para um lado um pouquinho mais avançado. Alguns conceitos mais avançados. Mas ali no questionário, vamos colocar ali que a gente tem mais ou menos assunto até a metade de setembro ali, mais ou menos, tá? Pensando que a gente vai até novembro, né? Vou considerar final de novembro, né? Porque a primeira semana de dezembro, se eu não me engano, é a última, que é a revisão, olha só. Mas até metade de setembro ali a gente está englobando bem na parte daquele formulário. Estou em finish. Finalizamos. Quem mais? Tem mais alguém ainda fazendo? Até dezembro vamos ver tudo ou só essa parte? Nós vamos chegar no minha projeção, tá? No meu cronograma aqui, nós vamos chegar até a parte de abstração, herança e interface, tá? Nós vamos chegar até nessa parte, sim. Nós não vamos trabalhar com a parte de arquitetura, isso é certeza, porque aí nós precisamos de um semestre inteiro só para essa parte. Então é bastante coisa, tá? Bom, de qualquer maneira, quem não respondeu agora, não tem problema, responda depois, tá? Fábio, né, se não me engano, comentou aí que está em trânsito, mas beleza, tá? Responde depois. E vamos seguir, então, com os nossos slides aqui. Bom, então, já lembramos a respeito de variáveis, lembrando só que a única exceção que a gente vai trabalhar é a string, onde a gente tem uma estrutura de dados já pré-definida. Na verdade, nós temos uma classe que originam objetos do tipo string, né? Para a gente poder trabalhar com essa classe aqui, trabalhar com as strings sem ter que fazer a operação de string tudo manual, tá? Que é bastante coisa, é bem trabalhoso. Bom, nós falamos de alguns tipos de operadores, onde a gente tinha os operadores básicos, né? Eram quatro tipos básicos de operadores que a gente tinha dentro da nossa linguagem Java, na verdade, dentro da nossa orientação a objetos, dentro do conceito de orientação a objetos, né? Nós temos os operadores de atribuição, os aritméticos, os relacionais e os operadores lógicos, cada um fazendo a sua função ali. O mais simples de todo, o que a gente acaba usando mais também, consequentemente, é o operador de atribuição, onde a gente usa o símbolo. Opa!
onde a gente usa o símbolo de igual para a gente trabalhar a atribuição de valor à nossa variável. Então, o que acontece? Eu pego o valor 2, atribuo dentro da variável lado e, obviamente, ela tem que ser de um tipo compatível com isso aqui, tá? Eu consigo atribuir o número 2 num tipo float? Consigo. Você está compartilhando na tela? Não. Desculpa, hein? Perdão. Ai, vamos voltar tudo. Volta para cá. Ó, beleza? Então, nós temos 4 tipos de atribuidores, de operadores, na verdade, tá? Nós temos o tipo de atribuição Só vendo aritmético. você falar e cadê a tela? Cadê a tela? Então, pode mandar. É por isso que eu falo, me avisa que de vez em quando falha. Temos o tipo então, de atribuição aritmético, relacional e lógico. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua operação devida, tá? O operador de atribuição é o que a gente mais usa. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. É este careta aqui, né, que é o nosso famoso igual. Este símbolo aqui é o que representa a atribuição de um valor a uma variável. Então, a gente tem o valor de número 2 atribuído na variável do tipo lado, do nome lado, do tipo inteiro. Lembrando que, obviamente, esse tipo tem que ser compatível com o valor da variável que eu quero colocar. Pode falar, Gabriel. Esses conceitos independem de linguagem, né? Independem de linguagem. Aqui nós estamos trabalhando na parte de conceitos mesmo, tá? E nós vamos usar a linguagem Java como referência, mas assim, o conceito apresentado é o mesmo para qualquer linguagem, tá? Toda linguagem tem tem um operador de atribuição, tem o operador de lógico, aritmético, de comparação, tem todos os operadores, tá? Então, aqui nós estamos falando literalmente de conceitos mesmo, tá? Eu consigo, por exemplo, guardar o número 2 numa variável do tipo float? Consigo, né? Nós fizemos alguns testes na aula passada ali. O número 2, por ser inteiro, ele cabe num float, né? Cabe num float, cabe num double, cabe nas variáveis que a gente chama de do tipo ponto flutuante, ou seja, que eu tenho casas decimais que podem ser armazenadas em formatos de números ali, tá bom? O que não cabe é o contrário, né? Por exemplo, eu queria guardar o valor de π dentro de uma variável inteira. O que acontece? Ele vai guardar só aquele número 3. Lembra que a gente fez o teste na aula passada, né? Fizemos algumas gambiarras ali para ver se cabia e acabou não cabendo, né? Acabou a gente tendo alguns problemas na hora de exibir os resultados ali. Assim como, né, eu tenho também, como eu falei, a ideia da minha classe string, onde aqui, neste caso, é a única exceção que eu tenho um objeto com o nome e palavra do tipo string, né, da classe string, onde eu consigo armazenar textos, tá, conjunto de caracteres dentro deles ali, tá bom? Que aconteceu? E sim, né? Não mano? necessariamente, como eu falei aqui, eu não preciso trabalhar diretamente na atribuição. Lembra que eu falei, quando a gente faz a inicialização de uma variável, seria essa ideia aqui, ó. Eu estou fazendo a declaração dela com o tipo e com o nome, né? E já estou atribuindo um valor nela. Essa aqui é a ideia de inicialização de uma variável. Cantou pra ele? Tá? Eu posso simplesmente gerar a variável, declarar a variável terminando aqui com ponto e vírgula, e aqui depois eu uso ela para atribuir um valor sem problema nenhum, tá bom? Se eu colocar um dado flutuante, uma variável inteira, dá problema, ele só pega o primeiro dígito. Ela só vai pegar, não só o primeiro dígito, ele vai pegar o que tiver antes, nos números, na parte de inteiros do numeral, né? Antes do ponto ali no caso. Então, se tivesse, por exemplo, 1024.1426 aqui, ele pegaria o 1024, não só o primeiro dígito, tá? Ele pega toda a parte inteira do numeral. Outro tipo de operador, que foram os aritméticos, que a gente viu, que nada mais são que os operadores de fazer operações matemáticas, né? Lembrando que a gente trabalhou inicialmente com as 4 operações básicas da matemática, que é a subtração, subtração, multiplicação e divisão. Este careta aqui é para a gente achar o resto de uma divisão.
tá? Então, o resto da divisão é o número que está ali na divisão de números exatos, sem números quebrados, no caso, tá bom? É ele que a gente usa para converter decimal em binário, inclusive, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, não. E aqui nós finalizamos a nossa aula passada, aqui, né, onde a gente fez aquele exercício do incremento e do decremento, onde eu instancio um valor numérico e aí eu posso incrementar ou decrementar aquele valor, né, colocando ali sem necessidade de reatribuir um valor para ele. Por exemplo, se eu quisesse transformar o número, a variável número no valor 6, eu simplesmente coloco número mais, ele passa para 6, tá? Isso aqui a gente vai usar muito em laços de repetição, em estruturas de repetição, onde você precisa executar várias vezes a mesma linha de código ali, tá? Nós vamos ver isso aqui daqui a alguns dias, talvez até quarta-feira, mas vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem aqui. Bom, não temos pressa, o importante é aprender tudo. Como a gente parou aqui, o nosso próximo. Aliás, a nossa próxima referência. Eu cheguei a falar do igual diferente? Cheguei a falar isso para vocês na aula passada? Acho que Não, não. passou. Não falei, Não, né? Então, beleza, vamos seguir daqui então. Qual ideia vamos usar o IntelliJ? Sim, nós vamos usar o IntelliJ. Eu estou usando o IntelliJ, tá, Lucas? Agora, vocês podem ficar à vontade para usar o que vocês quiserem. Aqui no operador lógico, ainda não, tá? Depende, pode até ser. Mas assim, aqui, além por que a gente considera ele como aritmético? Porque ele só faz a comparação de valor. Ele retorna para nós um resultado lógico. Ele retorna um verdadeiro ou falso, tá? Mas a operação dele em si é no sentido de comparação. Então a gente pode até usar ele como termo de aritmético mesmo, tá? Que é o de igualdade, e faltou aqui o da diferença, né? Quer dizer, o não igual. Sempre que vocês virem em programação essa exclamação aqui, a gente está negando alguma coisa, tá? É o operador de not, que a gente chama. Operador de lógica not, tá? Professor, essa aula o senhor vai mandar para a gente? Perdi o começo. Vou, Thaís. Todo o material que a gente usar em aula está lá, está ou estará no nosso repositório do GitHub, que eu já vou pegar o link aqui e já passo para vocês aqui no chat, tá? Aliás, eu já coloquei algumas coisas lá para vocês também. Então, tudo que a gente for usar vai estar aqui dentro, tá bom? Inclusive, o PDF dos slides já estão lá. Voltando para o assunto aqui, tá? Então, quando a gente quer fazer quando a gente quer fazer uma comparação de alguma coisa, de valores, por exemplo, o que a gente usa? Como o igual, um único igual é para atribuição, a gente usa dois iguais para comparação de valores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois valores inteiros e eu quero comparar para qualquer finalidade que necessite. No caso aqui, eu só quero ver se eles são iguais ou diferentes. Então, eu coloco exatamente esse tipo de estrutura aqui que nós vamos aprender já já, é a estrutura condicional, tá? É o if e o else. O if, traduzindo ao pé da letra, é o se, e o else é o se não. Então, já ouviram falar do se e o se não? É este carinha aqui, tá? Basicamente, traduzir do inglês para o português. Então, onde a gente faz o quê? A gente faz a comparação do primeiro valor com o segundo valor usando o operador de igualdade. Se isso aqui me retornar um verdadeiro, se isso aqui me retornar um verdadeiro, os valores obviamente são iguais. Então eu vou responder ali, a produção já mandou aí, eu vou mostrar na tela, por exemplo, que os valores são iguais. Se eles não forem iguais, eles só podem ser diferentes. Então, aí eu ponho a mensagem do valores diferentes, tá? E se eu invertesse a lógica aqui, colocasse aqui, por exemplo, aqui a exclamação, né? No lugar desse igual aqui, eu teria que inverter as mensagens também, porque aí eu estou mudando a lógica, tá? Lembrando que a ideia é a ideia... Ixi, Maria, peraí que eu fiz caca. De novo, né?
Lembrando que a ideia aqui, obviamente, é a comparação entre dois ou mais valores, tá? Aqui nós vamos trabalhar com dois, depois eu mostro como é que faz mais de uma vez, tá? Entenderam a ideia dos operadores de igualdade e diferença, que no caso é negar a igualdade, né? Estou negando a igualdade, exclamação, igual, eu estou falando que é diferente. Tem algumas linguagens que usam sinal de menor e maior, né? Em conjunto fica um diamantinho assim, né? O C, o C++, o C usa toda essa parte aí, se não me engano. No caso do Java, C Sharp, entre outras linguagens aí, o sinal é esse aqui mesmo, eu nego a igualdade, né? Lembrando que a negação é este cara aqui. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos ver funcionando? Eu vou trazer aqui, então, o IntelliJ, onde a gente... Oi? Pode falar. No software SIG usa o diferente, usa o negação de igual. Tem várias linguagens que usam esse padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse teste lá no site, lá no Program Wiz, lá para a gente trabalhar com ele, aprender a usar também, vou aprender junto com vocês, que eu só vi que existia, não testei nada, tá? Testei assim, só oi, tipo um Hello World aqui, praticamente eu só dei um run aqui para ele mostrar o que acontece aqui, tá? Então, para quem quiser, pode seguir pelo site. Quem quiser seguir pela IDE também, fique à vontade, não tem problema nenhum. Mas nós vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui esses testes básicos para a gente aprender, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma comparação bem simples aqui, ó. Eu vou pegar duas variáveis, int x e y, tá? X e y, só quaisquer dois números. E vou fazer o seguinte, escolha um número aí, um número inteiro aí para a gente usar no X e um número inteiro para a gente usar no Y. O número X vai ser 9, o número Y vai ser 10 e 8, 8, 6, 8. Vamos no 8, depois a gente troca por 6. Para a gente fazer o teste dessa comparação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo código que eu fiz aqui, até para já explicar para vocês um pouco dessa parte de estrutura condicional, tá? Então, eu vou fazer exatamente assim aqui, ó. Vou comparar os dois valores e vou falar se eles são iguais ou diferentes. Muito simples, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Consegue aumentar a letra, professor? Lógico, vamos ver como é que faz. Eu só não sei como faz, mas não dá um jeito. Aqui, assim, melhorou? Sim, tá bom? Tá em tela cheia assim, melhor ainda? Boa, beleza, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrutura de comparação, tá? Estrutura de comparação. Vamos pensar na lógica primeiro, antes da gente fazer. Eu preciso pegar esse valor aqui e comparar com esse aqui. Eu não sei quais são os valores. Vamos fazer... Agora nós colocamos manualmente, mas o que vai acontecer? Depois nós vamos fazer o esqueminha do usuário digitar. Eu lembro que alguém tinha perguntado isso para mim na aula passada. A gente aproveita para fazer hoje, porque a gente não sabe mais os valores que vão ser inseridos ali. Mas, basicamente, como que eu faria para fazer uma comparação aqui entre x e y, para entender qual deles é o maior? Então, informar qual deles é o maior. Maior não, desculpa. Se eles são iguais ou diferentes, tá? A gente faz assim, ó, if, como eu falei para vocês, a estrutura if. If significa se em inglês, se e se não, tá? If e else é a estrutura padrão que a gente usa. Se x for igual a y, o que eu falo aqui para ele? O system.out.println, lembrando que esta é a nossa função de exibição de mensagens na tela, os números são iguais. Faltou um acento aqui. Os números são iguais. E se não forem, é simples. Eu simplesmente exibo a mensagem do system.out.println falando que os números são diferentes. Ó, simples, rápido, prático, sem esforço. Tá? Vamos ver se isso aqui funciona com os números fixados ali. Tem que funcionar dos dois jeitos, tá? Depois nós vamos trocar os números para ver se está certo. Se eu rodar aqui, ó,
ele vai falar para mim o quê? Os números são diferentes. Vou até tirar os centros aqui para não ficar esse coisa esquisita. Os números são diferentes, os números são iguais. Pronto, vou rodar de novo, só para a gente ler a mensagem de um jeito mais tranquilo, tá? Então, o que aconteceu? Olha só, os números são diferentes. O que ele fez? Ele fez a comparação, exatamente essa comparação que eu pus aqui. Ó. Ele pegou o valor de x, que é 9, e comparou com o y, que é 8. 9 é igual a 8? Não. Então, o que ele retorna lá para nós? Ele retorna um falso. Se isso aqui é um falso, ele vai cair nessa outra parte do senão. Então, se não é verdadeiro, ele é falso. E aí ele cai nessa parte do os números são diferentes, que é exatamente a mensagem que ele mostrou aqui. Tá? Pode falar, Gabriel. Professor, se um deles fosse um string, fosse mesmo um número, considerar diferente do mesmo jeito ou nem considera? Não Vamos funciona? ver? Vamos ver o que acontece? Vou até fazer aqui, ó, string Z. E aí você quer colocar o que no Z aqui? Escolhe o número. Vou pegar o 6, que a Erika sugeriu. Vou colocar o 6 aqui. Certo? Aí se eu pegar assim, ó, e fazer assim, ó. Vou comparar o Z com o Y mesmo, tá? Vamos ver o que ele vai falar aqui para mim. Vou fazer bonitinho aqui, só para manter o toque da formatação. E eu vou rodar. Olha o que acontece aqui, ó. Essa parte é a parte que eu mais gosto. O que ele está mostrando ali para mim? Vamos ver o que vocês entenderam desse erro aí. Não, que é erro, ok. Erro do tipo string, as aspas. Não, aspas, Oswaldo, eu preciso usar ela quando eu estou falando de strings, tá? Vamos ver, ó, o que ele vai falar. Se eu tirar as aspas aqui, ó, vai dar erro em outro lugar, ó. Olha só, vamos interpretar esse erro aqui, vamos ver o erro. Aliás, ele deu 2 erros agora, né? Não sei se a gente só deu 2. Olha só. Quando ele dá um erro, normalmente ele vem com a mensagem, quando eu falo para vocês, não tenham medo de erros. O erro normalmente é o nosso Professor, é porque amiguinho. o tipo primitivo é diferente, né? Oi? Eu não ouvi. Professor? Fala de novo, eu não escutei o que você falou. Pode falar aí. Não? Vamos entender esse erro aqui então, ó. Quando eu falo para vocês que o erro é do nosso amiguinho, ele ajuda muito a entender qual foi a meleca que a gente fez, tá? O que ele está falando aqui, ó? A classe main.java, na linha 9, me retornou o erro tipos incompatíveis. Um inteiro não pode ser convertido para uma string. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que isso aqui é um número inteiro. Só que o que ele está falando? Pô, você declarou o Z como uma string, está querendo guardar um inteiro dentro dele? Não posso. Tá? Então, primeiro erro, são tipos incompatíveis. Então, já descobrimos que se eu colocar aqui as aspas, agora sim eu vou conseguir rodar. Quase. Por quê? Olha só, ele ainda me retornou um erro, mas agora o erro está na linha 13 e não mais na linha 9. Então, a linha 9 agora, ele entendeu que eu vou guardar a string 6 dentro dele. Tá? E olha aqui o que ele está falando aqui para mim, ó. O erro é o seguinte, ó. Operação ruim de tipos para operador binário. Exatamente aqui que está o erro. Ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa setinha aqui, normalmente ela... Opa! Essa setinha aqui, ela traz para nós onde está o erro. Onde que eu errei aqui, ó. O primeiro tipo é do tipo string e o segundo tipo é do tipo inteiro. Então, quer dizer, eu não consigo fazer comparação de tipos diferentes. Tá? Ah, mas e se eu colocasse aqui o meu Z como float? E agora eu tenho que tirar minhas aspas aqui para não dar problema. E eu vou fazer isso aqui agora. Ué, agora ele entendeu. Por que ele entendeu? Mesmo no meu deu certo, mesmo colocando as aspas. Aí ô louco, manda um print aí que eu quero ver. Não estou duvidando, não, tá, Thaís? Eu só quero ver como é que funcionou aí com as aspas.
Mas olha só que interessante. Aqui ele está falando, ele conseguiu fazer a lógica que os números são iguais, tá? Por que os números são iguais? Aliás, os números são diferentes. Porque aqui, apesar de eu ter tipos de variáveis diferentes, eu tenho variáveis do mesmo contexto, ou seja, numerais, tá? Então, eu consigo comparar variáveis de numerais diferentes, de tipos de numerais diferentes. Cuidado com esse tipo de comparação. É sempre melhor comparar do mesmo tipo, tá bom? Pegou a ideia aí, o... Quem tinha perguntado mesmo? Gabriel, né? Entendeu a ideia? Eu vou deixar comentado aqui para depois pegar o... Se vocês quiserem pegar o código aí, pode ficar à vontade, tá? Thaís, deu certo. Eu vou até fazer na ideia. Não é possível. Agora você me deixou encucado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou abrir uma nova aqui na Java Class. Comparação. Esse aqui eu posso adicionar. TX. 20, não só está aqui no meu seguinte. Aqui vai ser string. X vai receber 10. Y vai ser 20. If igual a Y. Count. O saldo é insuficiente? Não. Os números são iguais. Nossa. Os números são diferentes. Deixa eu ver. Vai acontecer aqui. Ah, faltou toda, né? A public void. A public static void. Main string no args. E tudo isso aqui. Vou chamar ele aqui para ficar todo mundo bonitinho. Deixa eu ver o que acontece. Que agora eu fiquei muito curioso. Isso é uma diferença do Java para o JavaScript. Sem dúvida, no Java, o número 6, entre aspas, é string, já no JavaScript 6 igual a 6, sem comparação com tipo igual em valor. Então, por isso que eu detesto o JavaScript, porque ele te permite fazer gambiarra. Né? Então, já estou dando a letra. Ó, não tem como, no Java não tem como ter dado certo. Só se você estiver usando aí, Thaís, o JavaScript, aí tudo bem, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, entenderam a ideia da comparação? Se eu fizer isso aqui, ó, negando, né, o operador gambiarra, também conhecido como velho ajuste técnico. Adaptação técnica é o termo correto. Se quiser falar o termo em inglês ainda para ficar chique, é workaround. Tá? Se eu inverter a lógica, né, então quer dizer, eu estou usando agora a negação, eu estou usando a negação da minha validação, eu tenho que inverter aqui as mensagens também, porque senão o que vai acontecer aqui? Ó, eu só inverti a lógica e ele vai falar para mim que os números... Não tem Z, né? Aqui é X. Ele vai falar para mim que os números agora eles são iguais, mesmo não tendo alterado os valores de atribuição, né? Então já deu ruim, já está errado, e aí eu tenho que mudar as mensagens, tá bom? Então sempre muito cuidado com essa parte de comparação. Pense bem na lógica que vocês vão utilizar para fazer as comparações. Beleza? E aqui tranquilo? Tá dando para acompanhar aí de boa? Ah, Thaís, já sei. Já sei. Aqui, ó, você deve ter selecionado o JS aqui, ó, JavaScript. É aqui na xicrinha aqui, ó, no Java, tá? Pega esse link aqui que eu mandei aqui, ó. Por isso que talvez tenha dado certo, porque é bem parecido, inclusive, as declarações aí, tá? Eu acho que é isso.
Tomara que seja, inclusive. Senão depois eu quero ver o que você fez aí para eu entender. Beleza, então, até aqui? Tá tranquilo? Dúvidas? Não? Então vamos seguir. Professor, Oi. não, é porque eu vi aqui que eu esqueci de escrever o System Out e os outros, né? Para dar certo. Aí eu só coloquei para Ah, rodar, por isso que aí ele foi embora. Não, ele roda mesmo. Sem mensagem ele vai rodar entendeu? tudo. Entendi. Não, então beleza. Tá vendo? Ó, os erros são nossos amiguinhos, tá vendo? A gente aprende com eles. Eles ajudam a gente a descobrir as pelecas que a gente faz. Coloca para perguntar ao usuário, caso ele não possa, para o user inserir o primeiro número, isso vai ficar mais para frente. Não, vamos fazer já. Vamos fazer já. Eu só quero trazer a comparação para a gente fazer mais prática ali. Vamos lá, só para ficar mais interativo aqui o nosso programa. Ó, então, tranquilo a parte dos... Tá compartilhada a tela, né? Para não fazer asneira, tá? Tranquilo a parte dos operadores de igualdade? Facinho, né? Ele não tem muito erro, não, tá? Vou fazer o input do Java. Aqui mesmo que nós vamos fazer o input do Java. Aproveitar que agora nós vamos fazer entender os operadores relacionais, tá? O que são os operadores relacionais? Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, tá? Esses símbolozinhos aqui, que parecem mais emojis, carinhas e escritas egípcias, são os símbolos de maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, tá bom? É com ele que a gente faz a comparação deste tipo aqui, ó, onde eu tenho, por exemplo, dois valores, e eu vejo qual dos valores é maior, qual que é, se entre dois valores eles são, um é maior que o outro, maior igual, igual, menor, enfim, eu faço toda a comparação para saber de que tipo eles são, tá? Então, é exatamente assim mesmo, tá? É o sinalzinho de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Você sabe ver a diferença do maior e do menor, para não esquecer mais? Você tem o símbolo, você tem o símbolo de maior, de menor e você tem o símbolo de menor, certo? Já viram qual que é a comparação? Aqui é um 4, aqui é um 7. O 7 é maior que o 4 é menor que o 7. Você separa os dois aqui, ó. Fica facinho de guardar. Sim, vai fazer confusão. Eu faço até hoje, todo mundo vai fazer também. Tá? A boca de jacaré, minha professora, exatamente. A boca de jacaré também vale. A boca do jacaré é maior, né? Até é do maior ali. Vamos pôr isso aqui em prática. Vamos fazer a parte que vocês estão querendo aí, então. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou voltar tudo para trás aqui, hein? E vou fazer o seguinte. Vou declarar... Vamos trabalhar só com o número inteiro por enquanto, tá? Depois a gente complica e vai para os números reais ali para fazer a comparação. Vou trabalhar com o int x e y do mesmo jeito. Só que agora, em vez de eu falar o valor, eu vou pedir para ele gravar o valor. Quer dizer, eu vou pedir para o meu usuário informar o valor que ele quer fazer a comparação. Afinal de contas, é a coisa mais lógica a se fazer, né? Um software, a ideia dele é trabalhar com essa questão. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai fazer... Eu vou até fazer uma cópia aqui. Cadê? Ih, perdi. Não dá nada. A gente tem aqui o... Deixa eu ver se na minha colinha aqui tem. É um scanner. Aqui, é esse cara aqui, ó. Pronto. Eu não guardo, tá, gente? Então eu tenho que colar mesmo. O que nós vamos usar é este cara aqui, ó. É um objeto scanner, onde nós vamos declarar ele do tipo ler. Aqui até a gente pode mudar, eu vou escrever aqui como número, primeiro número, número, certo? E eu faço essa declaração aqui, ó. Aliás, deixa eu ver uma coisa. Tá bom, pode ser assim, tá? Eu acho que vai dar certo. Se não der, a gente vai descobrir como é que faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do meu número inteiro. Só que aqui não é system, não. Nós já vamos chegar lá. Vamos explicar, eu vou explicar como faz, tá? Essa linha toda aqui, ela vai criar para nós um objeto do tipo scanner.
É a mesma ideia do string, tá? Ele já é uma classe de objetos, para gerar objetos específicos. Scanner é justamente o cara que vai ler a entrada do sistema. Olha que beleza, tá? Esse cara aqui é o que vai ajudar a gente a fazer uma leitura do teclado. Então, o que for inserido no teclado vai ser guardado dentro dessa variável, por exemplo, desse objeto, primeiro número, e aí o valor dele nós vamos ter que colocar dentro da variável x, no caso a primeira vez, e depois o y a segunda vez, tá? Como que a gente faz isso? Deixa eu ir lá na minha cola de novo para ver se ela vai me ajudar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que colocar aqui o ler next line. É exatamente esse cara aqui. Só que acho que não vai ser o next line, vai ser o next int, mas vamos tudo bem. Vamos lá. Então, o que que acontece? Então, eu tenho agora duas variáveis para fazer uma única coisa. Tá vendo que o Java dá uns nó na cérebro da gente de vez em quando? Eu tenho um objeto chamado primeiro número, ou vou até chamar como leitura, para ficar mais fácil, para a gente saber que é leitura do teclado, tá? Onde ele vai guardar o que a gente digitar no teclado. Então, se eu digitar uma letra, se eu digitar qualquer coisa, ele vai guardar isso aqui. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de testar ali. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o leitura.nextLine, usando a sugestão dele lá, tá? Só que agora eu preciso guardar ela no X. Eu não sei se o NextLine vai dar certo. Já já eu explico por quê. Então, o que eu estou fazendo? Olha só, nós já estamos colocando o pezinho na orientação objetos, tá? Onde eu tenho um objeto para fazer a leitura da entrada do sistema e o que for guardado, lido no método NextLine, na função NextLine deste meu objeto, eu vou armazenar dentro de X. A gente lê de trás para frente, tá? A gente lê de trás para frente a linha quando acontece esse tipo de coisa. Ficou meio confuso? É exatamente essa a ideia. E era confundir mesmo, tá? Vamos lá. Para eu fazer uma leitura do teclado, eu preciso de um objeto específico no Java, onde este objeto é chamado de leitura. Leitura é o nosso... Imagina que tudo que eu falar agora de objeto, eu falar de objeto, troca na cabeça de vocês por variável. Então, por exemplo, eu tenho uma variável chamada leitura, que isso aqui nada mais é que isso aqui que eu fiz aqui em cima. Ó. Vou até declarar aqui em cima separado, assim como quem sugeriu aqui. Cadê? A Cassiane colocou, não tem problema, a gente pode colocar. Scanner leitura. Só que aqui eu tenho que instanciar. Não tem que instanciar nada. Pronto. Tá aqui, ó. Essa linha aqui toda é a mesma coisa que eu separar isso aqui. Tá? Então, eu tenho um objeto, ou seja, uma variável nova, uma variável complexa, tá? Do tipo scanner. O que é esse tipo scanner? O scanner é o cara que vai fazer a leitura da entrada, em inglês entrada, do nosso sistema. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei como é que o nosso computador funcionava? Que era baseado sempre em entrada, processamento, saída, input, system in, tá? Entrada do sistema. E vai ser armazenada onde? Nesta variável chamada leitura, variável do tipo objeto scanner. Compliquei ou descompliquei? Ignora a linha de baixo. Só essa linha, só a linha 10 que é importante para nós agora. Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Se não, eu explico tudo de novo, não tem rolo. Ih, não, socorro! Repete mais uma vez, quantas vezes precisar. Vamos lá. Declarei aqui uma variável do tipo inteiro com o nome de x e aqui do tipo inteiro com o nome de y. E aqui eu estou declarando uma outra variável com o nome de leitura, só que ela tem um tipo diferente agora, com o tipo de scanner. Tá? Scanner é uma estrutura de variável diferente da primitiva. Agora nós estamos falando de um objeto. Beleza?
Scanner leitura é variável? A leitura é o nome, scanner é a classe, é o objeto que vai originar. A variável é esta aqui. Beleza? Calma, Maria, nesse sentido aí, mas calma aí. Não, mas não tá com a mesma cor. Não tá com a mesma cor. O scanner não tá com a mesma cor da variável, não. Ó. Olha que eu sou daltônico, eu não posso discutir. Se vocês falarem que tá, eu vou ter que acreditar. Mas aqui não tá a mesma coisa, a cor daqui, não. Tá? Tá na cor salmão. Salmão para mim é peixe só, né? Não faço ideia de que cor que seja salmão, não enxergo nada. Mas vamos lá. Não, não tá. Então, beleza. Que bom. Ó, eu vou até fazer então na ideia aqui, ó. É que aqui vai ficar pequeno, né? Ó, vamos tirar tudo isso aqui, ó. Se eu declarar uma variável do tipo int x, ela fica com essa... Deve seguir a sugestão. Ó, ela fica com essa corzinha, sei lá que cor que é essa aqui, ó. Para mim é laranja, não sei se para vocês está dessa cor, tá? Aqui, ó, é uma variável branca, né? E para mim é branco. Então eu tenho uma variável do tipo inteira, do tipo inteira, com o nome de x. Até aqui, ok? E aqui eu tenho uma variável com o nome de ler do tipo scanner. Só que quando a gente fala de... quando a gente fala de tipos não primitivos de variáveis, a nomenclatura muda. Isso aqui passa a ser uma classe. Se é uma classe, essa variável passa a ter o nome de objeto. Até aqui tudo bem? Não se preocupem com os nomes ainda, mas entendam que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Esquece o igual do igual para frente. Tá? Até aqui, beleza? Vou até colocar assim, se vocês quiserem. Tá? Para ficar mais fácil de entender. Deixa eu recortar isso aqui. Beleza? Então, aqui, ó. Int x, scanner, ler. Até aqui, tranquilo. Beleza? O que eu tenho que fazer? Se eu vou fazer a leitura do meu teclado, eu preciso trabalhar com essa variável ler agora. Então, a variável ler, ela vai receber este cara que ele está sugerindo aqui, ó. Por que ele chama de new? O que é o new? O new é um novo objeto do tipo scanner, só que o que ele vai fazer? Dentro desse ler, ele vai guardar a entrada do teclado, o que for digitado no teclado. Tudo bem? Por isso que eu não queria mostrar aqui ainda essa parte aqui, para não dar esses rolos. Mas vamos seguir. Agora nós começamos, vamos até o fim. Pegaram o conceito da coisa aqui? Então, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Imagina assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. É x recebendo 10, por exemplo. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fixando o valor de x. Tá? Eu fico fixando o valor de x. Só que não é isso que eu quero. Eu quero ler o que o meu usuário vai informar, o número que o meu usuário vai informar, e aí sim, o que for informado, que der de entrada, eu armazeno, eu recebo, eu atribuo dentro da minha variável x. Então, essa parte aqui, ó, fica dispensável. Eu não preciso definir o valor inicial. O valor inicial vai ser definido pelo usuário. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver o chat. Perdão. Deixa eu ver o chat aqui. Peraí que eu fico meleca agora aqui. Como é que eu volto para trás? Lele, peraí. Aí, agora sim. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. Tá na cor salmão. Mas nesse caso, o X vai receber a entrada do teclado da próxima linha. A próxima linha, entenda porque é a linha que está esperando a digitação ali, tá? Ele chama de next line, só isso. Sou daltônico também, Gabriel. Bem-vindo ao nosso mundo, então. Oi, pode falar.
Eu quero saber. Por que o Java ele não tem input? Ô, Igor, peraí, ô, Igor, rapidinho, tá cortando demais. Por que o Java o quê? Tá falhando bastante seu microfone. Deixa eu. Pode falar, tá? A hora que você quiser aí, a hora que você ajeitar aí, pode falar, sem problema nenhum. Era aí que eu ia chegar. Segura aí, Thiago. Era aí mesmo, tá? Ó, deu erro aqui, mas fica armazenado algo em ler? Sim, fica armazenado tudo que for inserido no teclado até a hora de dar Enter, tá? Eu acredito que ler é uma ação que você chama. Ler é o objeto que nós estamos criando. Ler é a variável do tipo scanner que nós estamos criando. É outro site? Não, não, é o mesmo site, tá? Isso, é o mesmo site, tá? Você só muda a linguagem aqui, ó, do lado esquerdo. Ó, você tem a coluna das linguagens aqui, ó, Java, Rust, banco de dados, HTML5, C, C++, C Sharp. Você selecionou Java aqui, tá? Que medo dessa voz é normal, quando fala no microfone parece que é um robô falando. Por que o Java ele não tem um input? Porque ele precisa ficar importando. Exatamente. O import, a declaração import aqui em cima que você está falando, é a mesma coisa né, de algumas bibliotecas quando você vai utilizar em outras linguagens. No caso do C Sharp é o using, no caso do C++ é o include, né, o C, C++ é o include, e do Pascal era o adicionar, DD acho que era, não lembro agora do Pascal, mas enfim, o Pascal já foi, tá? Exatamente por isso que o Java não tem um input, tá? O Java nasceu orientado a objetos já, porque não é só um scanf, exatamente, tá? Não é mesmo, não é um scanf. Porque scanf é do C. É exatamente. Scanf significa função de scan. Aqui é um objeto scanner. A ideia é a mesma, tá? E aí o que acontece? Voltando aqui no raciocínio, então. Só para a gente matar aqui, ó. Então eu tenho a variável do tipo inteiro x, aí eu tenho a variável scanner ler. Este cara aqui eu vou ignorar, essas duas barrinhas, vocês já lembram, é um comentário, para ele pular essa linha aqui, é a mesma coisa que eu apagar a linha só para não ter que escrever de novo, tá? E aí o que vai acontecer? Neste momento aqui é que a gente chegou no nossa primeira parte de orientação a objetos. Aqui a gente lê de trás para frente. A entrada do sistema, o objeto do tipo scanner vai guardar dentro da variável que a gente criou, que é do mesmo tipo. New Scanner System 1, a variável que vai guardar o que o scanner trouxer, tem que ser do tipo scanner. Até aqui, beleza? Entenderam que a gente lê da direita para a esquerda? A entrada no sistema vai trazer para o objeto scanner ser gravado dentro da variável ler, que é do tipo scanner. Ah, eu acho que eu estou entendendo, porque o Java ele funciona para várias plataformas, também, não só por isso, tá? Mas ele é orientado a objetos. Uso o scanner quando quero pedir ao usuário para digitar, então ele vai ler o que vem do teclado, certo? Exatamente, Cassiane, perfeito. Mas não tem como salvar o scanner dentro de algum outro tipo de variável? Tem, na variável que eu quiser, tá? Tanto que o que vai falar para ele o tipo de dado que eu vou armazenar é isso aqui, ó. É a função que a gente vai utilizar. O ler, por ser um objeto, ele tem várias funções já pré-definidas. Olha quanta coisa ele já tem aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui está vinculado ao scanner, ao objeto scanner. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar este cara aqui. Nós estamos trabalhando com inteiro? Nós vamos usar o nextInt. O que é o nextInt? Ele vai pegar o valor digitado no teclado e vai converter para inteiro para salvar na variável x. Eu tenho que criar um objeto toda vez, scanner toda vez que o usuário fizer uma entrada? Sim, Gabriel. Pode usar esse também, contanto que você já tenha armazenado o valor lido antes para não perder. Mas sim, você pode usar o mesmo. Tá? Para dar input em várias variáveis? Pode. Se for dos mesmos de tipos variáveis, você pode. Tá? Nós vamos fazer um teste ali. Mas entenderam a ideia aqui, ó? Então, o que eu tenho que fazer? Vou juntar aqui para ficar mais visível aqui, ó. Então, eu criei
Vamos recapitular tudo, ó. Eu criei uma variável do tipo inteiro com o nome de x, e eu criei uma variável do tipo scanner com o nome de ler. Certo? O ler vai guardar, ou vai receber, ou vai ser atribuído o valor de entrada do sistema. O que é o valor de entrada do sistema? O que for digitado no teclado. Guardem essa ideia. O que for informado no teclado, o que for digitado no teclado, é o que vai ser armazenado na variável ler, que é da leitura. Aí, para eu trabalhar isso como um valor, porque o x é do tipo inteiro, eu tenho que pegar o que está salvo lá no ler e converter ele para inteiro. A ideia do nextInt aqui, ele faz uma conversão de valores. Tá? Lembra que a entrada do teclado pode ser qualquer coisa, caractere, letra, número, etc, etc, etc. Então ele trabalha tudo como string. E aí esta função nextInt, ela vai fazer justamente a conversão da string para o inteiro. Tudo bem? Entenderam a lógica? Dá um joinha para nós aí. Quem não entendeu, levanta a mão. Entendi, professor. Beleza. Vamos ver se funciona. Aí eu vou fazer aqui, ó, um salt. Vou colocar aqui, ó, o valor informado foi 2 pontos mais x. Vamos ver o que acontece com esse caso aqui. Aí, deixa eu tirar o zoom. Eu nunca lembro de primeira qual que é o comando. Aqui, beleza. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Ó, tá vendo que não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Tá? Meu programa tá rodando, ó, tá rodando aqui, ó. Vou até pôr um start recording aqui para ele mostrar aqui. Do uso de CPU, tá vendo? Que enquanto tiver gráfico aqui, meu programa tá rodando. Mas o que ele tá falando? Ele só deu uma ordem ali, mas ignora, tá? O que ele tá esperando aqui? Ele tá esperando eu informar alguma coisa para ele. Por exemplo, 123. Aí eu dou um Enter e olha o que ele vai trazer para mim. O valor informado foi 123. Entenderam a ideia? Por isso que, antes de uma leitura, normalmente a gente faz isso aqui, ó. A gente põe uma mensagem para o usuário. Deseja, por exemplo, ó, digite o valor que deseja comparar. Olha que belezinha. Vê que coisa mais bonitinha que vai ficar agora, ó. Ao invés de ficar aquela tela preta parada ali, olhando para nossa cara, olha que interessante que ele traz aqui agora. Ele mostra primeiro a mensagem, ó. Digite o valor que deseja comparar. Bem melhor, né? Aí agora sim, eu posso colocar, fala o valor, eu vou colocar 1024. Ó, o valor informado foi 1024. Opa, foi 1024. Então eu dei uma mensagem para o usuário, eu informei o número, que até então eu não sabia o que o usuário ia falar, e aí ele armazenou lá no X o valor de 1024. Como é que eu sei que ele está no X? Porque eu mandei mostrar o X aqui, ó. Olha o X aqui, ó. A mensagem foi essa, o valor informado foi X. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Sim. Beleza, então eu vou colocar aqui um Y também e vou usar o mesmo objeto para ler de novo, tá? Só que eu vou manter tudo isso aqui, ó. Vou colocar um salt. Aqui já foi, eu vou usar a mesma referência de novo. Vou colocar aqui, ó. Digite o valor de comparação. Certo? Lembra que o system... Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a ideia. Oh, cadê 4? Dá um zoom. Ó, pode falar, pode falar. Não? E pensar que no Python é só input, né? É só o input, exatamente. É só o input. Olha aqui, ó. Tá vendo o system aqui? É o mesmo system daqui. Só que aqui eu estou falando de entrada e aqui eu estou falando de saída.
A entrada do teclado vai ser armazenada nesse objeto e a saída dele vai ser impressa na tela, com a mensagem que eu quiser na frente, ou depois, ou se eu não quiser mensagem nenhuma, e assim vai. Tudo bem? Entenderam a ideia do system aqui? Ó? O system, então, é um objeto. Sim. Só que ele já está pronto para a gente usar. Tá? A gente não precisa declarar ele, já está implícito no nosso programa. Beleza? É aqui tranquilo? Se eu digitar uma letra, cabe um if else para informar que não é um número? Ou se cabe. Ou se cabe. A gente pode, inclusive, fazer a comparação. A comparação, não, a validação disso aí. Mas uma coisa de cada vez. Calma lá. Tá? Então, eu vou informar o valor agora. E olha só, eu vou guardar no mesmo objeto. Eu vou usar o mesmo objeto. Ler, recebe, um new scanner.in, o system.in, e o Y agora, o Y agora é o cara que vai receber esse novo valor. Então agora eu tenho dois valores. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir esse código aqui embaixo, e vou mostrar agora, ao invés do X, o Y. Pronto. Agora eu vou dar um play aqui, ó. Ele vai limpar tudo. E tá aqui, ó. Digite o valor que deseja comparar. Vamos dar um zoom assim, ó. Qual que é o valor que eu quero colocar agora? Sei lá, vou colocar 50. O valor informado foi 50. Digite o valor para comparação. Vou colocar 30. O valor informado foi 30. Nosso programa está funcionando até aqui. Então, ele entendeu o que eu informei no teclado e guardou nas variáveis que eu precisava. Vamos ver o que acontece se eu botar uma letra aqui? Ó, digite o valor para comparar. Aqui. ASD. Ixi, ó, deu ruim. Código 1, lembra que eu falei que isso não é uma boa, né? E ele trouxe aqui, ó, exception in thread main Java útil para ali, parará, parará. Isso aqui é um erro comum. O que que ele está falando aqui para mim? Na verdade, esse erro aqui, né, é uma exception que a gente fala, é uma exceção de execução. Por quê? Porque eu estou esperando guardar um inteiro e eu informei uma string. Não dá, não cabe, não se falam, tá bom? E agora eu vou entrar com a minha comparação. Se x for maior que y, x for maior que y, eu vou falar que o meu valor não é o valor informado, não. Vou até fazer assim, olha, eu vou botar bonitinho aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Ó, o valor, dá um espacinho, mais x, mais é maior que o y. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar primeiro a string, o valor, e aí eu vou trazer o valor de x. Aí vou continuar imprimindo na tela. É maior que o y. Porque eu estou comparando x com y. Até o y está em letra maiúscula aqui, preciso mudar, tá? Vou colocar assim, ó, pronto. Beleza? Bem, Rafael, não estou conseguindo ver a apresentação. Não está compartilhada para vocês? Tá, né? Aqui sim. Tá, tá, beleza. Vai lá em cima, exibição do locutor. Linha 10, 11, 12, 13, tá? Depois 17, 18 e 20. Beleza. Então, aqui, ó. Li os dois valores. Até aqui eu fiz a leitura dos valores. Nada além disso. Declarei as duas variáveis. Informei a mensagem aqui para ler os valores. Confirmei o valor. Informei de novo para passar o segundo valor. Informei o valor aqui também. Então, eu vou comparar agora x maior que y. Se ele for maior, eu vou mostrar a mensagem. O valor de x é maior que o y. Se não, é justamente o contrário. O valor de... Só que agora eu vou inverter a mensagem. Y. O valor y é menor
Aliás, maior que o x. Pronto. Eu estou invertendo os dois valores. Se eu vou comparar x com y, se o x for maior, ele vai ser exibido isso aqui. Se não, ele vai exibir o contrário. O valor maior é o y e não o x. Vamos ver se deu certo? Ó, dá um play aqui. Ele vai fazer todo o processo de compilação e chegou aqui, ó, digite o valor que deseja comparar. Então, vou colocar... Eu vou usar os números das linhas ali, ó. 13. Digite o valor de comparação, 17. O valor informado foi 17. O valor 17 é maior que o 13. Ele caiu aonde? Ele caiu no else. O valor 17, que é o y, é maior que o 13, que é o x. Vamos ver se o inverso funciona também, para agora achar o x maior. Aqui, ó. Opa, vou colocar então agora 100 e vou colocar o 3. O valor informado foi 3 e o valor 100 é maior que o 3. Está funcionando para os dois. E se eu colocar os dois iguais agora, hein? O que será que acontece? Digite o valor que quer comparar. 10. Digite o valor de comparação. 10. Valor informado, o valor 10 é maior que 10. 10 é maior que 10? Não é, né? Como é que a gente faz agora? Para corrigir. A gente muda o operador. Oi? É porque tem que ter uma comparação também, né? Para esse caso. Sim. O que eu faço aqui, ó? Se, Maior ou igual. ó, Aqui, ó. essa possibilidade. Tá? E aí eu posso até mudar a mensagem aqui. Ou igual ao y. E aqui é a mesma coisa. Ou igual ao y. Se ele não for maior ou igual, ele pode ser menor. Ou igual. Não estou fazendo a comparação só do igual agora por enquanto, tá? Coloca esse if else ali embaixo e coloca um else. Vou chegar lá. Vamos chegar nos operadores de comparação, tá? Ó, vamos ver agora se melhora pelo menos um pouco a mensagem, ó. Digite o valor para comparar, vou colocar 10. O outro valor vai ser 10 também. O valor 10 é maior ou igual ao 10. Já melhorou. Mas eu quero saber agora como é que eu faço para falar se ele é igual, maior ou menor. Eu preciso fazer 3 comparações. Como é que eu faço isso agora? Muito fácil. Muito simples. Ó. É if, quase isso. Else. É os if. Isso. Olha aqui, ó. Entenderam a ideia dos operadores aqui, então? Maior, maior igual, menor, menor igual. Até aqui tá tranquilo? Eu passei para a estrutura condicional sem antes da hora, tá? Porque ainda faltou o comparativo aqui de e ou. Mas a gente pode falar isso aqui na próxima aula. Já que a gente veio para esse assunto, vamos falar desse assunto aqui, ó. Em alguns momentos, nossa aplicação deve ser analisar condições de execução. Para isso, usamos o famoso if-else. A estrutura do if-else é a seguinte: if, condição de verificação, comando 1, 2, n, x, quantos comandos eu precisar fazer. Else if, quando eu tenho mais de uma comparação para fazer. E aí eu comparo de novo, obviamente. Aqui é uma comparação, aqui é outra comparação. Não pode ser a mesma, senão eu caio num limbo, né? E aí, se não for nenhuma das duas, ele vai cair no else. Aqui já atende o nosso caso, por exemplo, da gente falar se os valores são iguais, maior ou menor. Como é que a gente monta isso lá? Não vou mexer em nada daqui para cima, ó. Vai ser tudo a mesma coisa. Daqui para cima vai ser igualzinho, tá? Eu vou mexer aonde? Eu vou mexer aqui, ó. Só no if else. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No if, no primeiro if, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a primeira comparação. Se o x for igual a y, eu vou fazer o seguinte, ó.
o valor de x é igual ao y. Morreu o assunto. Aqui eu vou aproveitar, vou deixar esse alço do jeito que está, e aqui eu vou falar que ele é menor que esse. Então, qual que é a outra comparação? Eu vou colocar assim, ó, else if, e faço de novo uma nova comparação, onde ele já me traz aqui, ó, se x for, no caso aqui, maior que y, eu vou fazer um system out, printf, não, println, o valor x é maior que y. Pronto. Então, aqui as três comparações. A primeira eu faço com if, a segunda eu faço else if, e a última sempre o else. Tá? Só podem ter três comparações ou podemos ter mais? Pode ter quantas vocês quiserem. Eu posso ter 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50 comparações, quantas forem necessárias. Lembrando que, se eu tiver que comparar, fazer 4 comparações, eu vou ter um if, 2 else if e o último else. Tem sempre que seguir essa ordem. Primeiro sempre if, todos os outros else if e o último else. Então, se eu tiver 50 comparações, a primeira if, 47 de else if, 48 de else if e a 49ª é a else. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona? Vou dar um play agora. Digite o valor que deseja comparar. Vamos testar algo igual. Opa. Valor 10. Outro valor 10. O valor informado 10. O valor 10 é igual ao 10. Ó, que beleza. Bateu. Opa. Foi certo. Saúde, amém. Deu certo. Do igual. Vamos testar o maior. Deixa eu dar um play aqui de novo. Agora o x sendo maior que o y. 22. O valor 20 é maior que 2. Deu certo. Vamos ver o menor. Agora eu vou colocar o 3 e o 5. O valor 5 é menor que 3. Eita! Por que deu isso? 5 não é menor que 3, né? Vamos ver. Onde eu errei aqui? Ô, professor, não é para Hum. fazer a comparação também do x menor que y? Eu tenho 3 opções só, não tenho? Ou ele é igual, ou ele é maior, ou ele é menor. Não é isso? Então eu só preciso fazer 2 comparações. Porque se ele não for igual ou maior, ele só pode ser menor. Aonde que eu errei aqui? Mas eu acho que tem que colocar. Ixi, Ixi. tem que botar o Menor? menor, não. Não. Eu acho que. Ó, eu preciso ver se... Eu tenho dois números. Eu preciso ver se esses dois números eles são iguais, um maior que o outro ou um menor que o outro. Então, quantas verificações eu tenho que fazer? Tem 3 verificações. Se eu faço a igual e não é, e se eu faço a maior e não é, ele só pode ser menor. Não preciso verificar se ele é menor. Eu só tenho a possibilidade de ele ser menor, já que ele não é igual e nem maior. Entendeu a ideia? Uh-uh. Vocês querem ver onde eu errei? Vou deixar para vocês pensar 2 minutos. Vamos ver. Tá aí, tá nesse pedaço aí das verificações. Aqui, ó, o erro. Eu vou rever essa aula depois. Reveja quantas vezes precisar, já que elas não são gravadas. E aí? Onde que está o erro?
Lembra que eu falei para vocês na primeira aula, se você programar o seu computador para falar que 2 mais 2 é 5, ele vai falar. No Elcio, X e Y estão invertidos. Exatamente, gente. Aqui, ó. Muito bem, Gildo. Aqui, ó. Se eu estou falando que aqui eles são iguais e aqui eu já estou. Opa! E aqui eu já estou falando que ele é maior, aqui ele só pode ser menor. Só que eu tenho que continuar na mesma referência de comparação. X e Y. E não invertido como estava. Tá? Vamos ver se deu certo. Ó, 3 e 5 eu vou usar de novo, tá? Demora um pouquinho mais, porque eu alterei ali, tem que gerar o código de novo, né? Então vamos lá, ó. Opa, valor 3 e o valor 5. Agora sim, o valor 3 é menor que o 5. Ó, não é que funciona? Vamos testar com outros valores? Ah, eu tenho recarregar aqui, que benção, olha só. Tô subindo toda hora lá para fazer. Tenho recarregar aqui. Vou colocar aqui. Opa, digitei besteira aqui, ó. Y3, sabe? Então, tinha digitado coisa errada. Vamos lá. Digite o valor a comparar. 10. O valor de comparação. 60. O valor 10 é menor que 60. Beleza, deu certo. Entenderam a ideia da lógica aqui? Ó, se eu estou fazendo a comparação de x com y, eu não posso inverter o x com o y. Eu tenho que manter as mesmas referências de comparação. A comparação está aqui, na verdade, né? Opa, a comparação está... Ué, travou. A comparação está aqui, ó. Só que eu não posso inverter na hora de exibir as variáveis, né? O valor de cada variável ali. Tudo bem? Não, socorro. Tranquilo, professor. Tá bom. Bom, seguindo a nossa programação, nós vamos voltar um pouquinho, então, aqui, ó. Então, a ideia do if é exatamente essa aqui, ó. Eu sempre começo com o if. Todas e quantas vezes forem necessárias o else e if, ou, aliás, ou não. E no final, o else. Se eu tiver só duas condições a serem verificadas, eu ponho if e else só. Eu não preciso dessa aqui. Tá? Se eu tiver mais de uma comparação a ser feita, aí sim eu vou colocando a estrutura if-else, que chama-se estrutura de condição composta. Tá? Não precisa se pegar esses detalhes, não. Tá? São meros detalhes técnicos, nomenclaturas técnicas. Lembra só do if-else, pensa em quantas comparações você vai ter que fazer, uma if, uma else, todas as outras no meio, else-if. Pronto, vida que segue. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui a hora do dia, para falar, para mostrar a mensagem se é bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Aqui eu faço essa comparação aqui. Se a hora do dia for... Vamos fazer isso aqui? Ó. Vou pegar um novo aqui, ó. Vou comentar tudo essas tranqueiras aqui. Vamos fazer... Aliás, vou fazer de novo. Vou fazer outra, ó. Pegar uma nova classe. Cadê? Ih, caramba. Nova classe. Vamos chamar de comparação mensagem dia, né? Mensagem dia noite. Só para a gente ter uma referência aqui. Então, vou fazer a minha tá? Vou até deixar esse cara aqui. Aliás, não vou deixar não, vou escrever de novo esse cara aqui para guardar, para fixar. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos lá, eu preciso ler só as horas do dia, não importa os minutos, eu quero só as horas do dia. Vou ler o nome de... Vou complicar. Nós vamos ler a hora do dia,
a hora, não importa minutos. Vamos ler a hora do dia. Nós vamos ler o nome da pessoa e nós vamos falar assim: bom dia, fulano, boa tarde, fulano, boa noite, fulano. Vamos juntos? Nessa caminhada? Vamos por partes. Lembra da ideia do dividir para conquistar? Vamos pegar o elefante e dividir ele, fatiar ele para comer devagar. Primeira coisa, eu preciso guardar a hora do dia. O que eu vou precisar para isso? Pôs vocês para dormir De já? uma Ou... variável. De uma variável. De que tipo? Uma variável para a data? Não. Uma variável. Não complica. Eu vou precisar guardar só a hora do dia. O resto não me interessa. Isso. De que tipo vai ser a nossa variável para guardar a hora do dia? Int. Int, dia Hora inteiro. A hora ela vai de 0 a 23, não é isso? Do dia? Vamos pensar nas horas de 24 horas ali. A gente vai de 0 a 23. 0 que é meia-noite, 23 que é 11 horas. Não é isso? São números inteiros. Então vamos no inteiro. 20 hora do dia. Vou dar um zoom aqui para vocês irem ver. Hora do dia, beleza? Meio SUS? O que é meio SUS? Mas e os minutos? Não me importam os minutos agora, Cassiane. Não me importa. Se for 10h30, é 10 horas. 10 horas. Nós vamos ler só a hora. Não compliquem o problema. Não cabe o buraco maior que vocês conseguem sair. Só a hora. Horas, 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 horas. Depois a gente vai adicionar os minutos para vocês acalmarem o coração. Mas vamos trabalhar nas horas. O que mais que eu falei que eu precisava? O dia? O nome. Não, hora, só a hora do dia. Tá. O nome, né? Que eu quero falar o nome do fulano lá que informar as coisas no sistema. Nome é o quê? String. É uma string. Nome do ser humano. Vou botar assim para fazer uma graça. Tá? Nome do ser humano. Para ninguém botar o nome do cachorro ali. Até aqui, beleza. Uma parte do problema nosso está resolvido. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para o usuário informar as coisas que eu preciso para o meu sistema. Uma mensagem. Mensagem, nós estamos falando de quê? String. Não. String. Hã? Não. Como? Mensagem. Um print. Ah, É o print. Print. O print aonde? Na tela, na saída do sistema. Então é o System Out Print LN. Esquece a mensagem que está ali dentro. Eu vou colocar como? O que eu vou ler primeiro? O nome do fulano ou eu vou ler primeiro a hora do dia? O que vocês querem? hora do dia. O dia? Dia, né? Informe a hora de agora. Somente a hora, para não ter dúvida, somente a hora de agora. Beleza? Então agora, não precisa declarar a classe scanner? Podemos. Quer declarar antes? Vamos declarar aqui, não tem problema aqui, ó. Então vamos lá no scanner. Opa, tá. Scanner, leitura do teclado. Vou até colocar assim, já para ficar bonitinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Como é que faz mesmo? Eu vou ler, eu preciso guardar o que foi informado ali agora pela pessoa. Eu estou lendo a hora, não é isso? Então eu tenho que guardar na hora. Então, a leitura do teclado vai receber a entrada do sistema, ó. Sistema, entrada, sistema, saída.
O senhor vai explicar esse importe útil ou os outros que ficam lá em cima? Sim, ele não pede porque ele já entendeu o que eu vou precisar. Sempre, o scanner está dentro do Java útil. Tá? Então ele já faz o importe automático. Mas depois eu vou explicar, fica tranquilo. Tá? Tanto que se eu tirar aqui, ó, pode falar. Tem algum jeito de bloquear que eles coloquem, tipo, os minutos que você coloca ali no código já só para entender a hora? Tem, tem. Calma. Vamos chegar lá. Vamos por partes primeiro. Vamos fazer de conta que o nosso usuário vai obedecer exclusivamente o que a gente está falando. Tá? Ó, Cassiano, se eu comentar aqui, ó, ele já dá erro ali embaixo, entendeu? Então, como são objetos de uso comum no Java, ele já importa automaticamente ali o que a gente vai utilizar. Tá? Mas depois eu vou explicar com calma isso aí. Então, beleza. A leitura do teclado guardou a informação inserida agora. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu estou lendo quem? Eu li a hora, então quem que guarda a hora do dia lá informado? A hora do dia, Wind. A variável chamada hora do dia, perfeito. Então aqui eu venho assim, ó, hora do dia recebe a leitura do teclado ponto .nextInt. Com os nomes assim fica mais fácil, não fica? A gente entender o que está acontecendo. Então, eu tenho uma variável que vai guardar só a hora do dia, eu tenho uma string que vai guardar o nome do ser humano, e eu tenho um objeto scanner chamado leitura do teclado, que ele vai servir para guardar o que for informado pelo teclado. Beleza? Até agora, tá tranquilo. O que eu fiz até agora, então? Mostrei a mensagem na tela, li o que foi informado do teclado, que foi inserido pelo usuário, e aí guardei aquele número dentro da variável hora do dia. Qual que é o próximo passo agora? If. Informar o nome. Informar o nome. Primeiro eu vou populando as coisas que eu vou precisar. Eu vou juntando as informações que eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? A leitura do teclado vai receber agora de novo o meu scanner system 1. Para quê? Para salvar agora, no nome do ser humano, vai receber a leitura do teclado .nextLine. Qual que é a ideia do nextLine? O line, ele já automaticamente trabalha com uma string. Olha só que interessante isso aqui, ó. Quando a gente põe o mouse em cima da função, ó, vai caramba, ele mostra para mim um resumo do que aquilo ali está fazendo. Olha aqui, ó. A função nextLine retorna uma string. Se ele retorna uma string, vai ser armazenado aqui e é do tipo string. Então eles estão batendo o mesmo tipo ali. Só que aqui faltou, Ô, professor, Oi, pode falar. eu ia falar disso agora. Informe o nome, informe o seu nome. Beleza? É só a mensagem aqui que estava faltando. Então, ó, eu vou mostrar a mensagem de informe a hora de agora, vou ler do teclado e vou armazenar aquele número informado na variável hora do dia. Aqui eu estou mostrando uma nova mensagem, informe o seu nome, onde o que for inserido no teclado vai ser gravado aqui e vai pegar o texto depois e salvar na nossa variável string aqui. Beleza? Tem aqui todos andando no mesmo passo? Sim. Sim. Boa. Agora sim, ó, eu tenho a hora do dia e eu tenho o nome do cara. Agora eu vou fazer o que realmente meu software precisa falar. Eu vou ter que informar para ele. Eu vou ter que dar uma mensagem para ele. Bom dia, fulano. Boa tarde, fulano. Ou boa tarde, ou boa noite, fulano. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho 3 possibilidades? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho as 3 possibilidades? Quantas verificações eu tenho que fazer? 3. 2. É sempre uma a menos. Por quê? Se não for a primeira e não for a segunda, só pode ser a terceira. Se não for o primeiro if, se não for o else if, só pode ser o else.
Então eu não preciso fazer 3 verificações. Eu já estou fazendo. Eu tenho 3 opções. Se não for a primeira e não for a segunda, só pode ser a terceira. É o outro D, tá? Não, vocês estão vendo aí. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Se o quê? Se o quê? Se a hora do dia for menor que 12 horas, menor que 12, que é meio-dia, né? O que eu falo aqui para ele? Bom dia. Bom Buenos dias. dia. Bom O dia. quê? Nome do ser humano. Bom dia, vírgula, fulano. E aí, para ficar mais bonitinho ainda, mais aqui e uma exclamação para finalizar a linha. Beleza? Então, pode falar. Pode falar? Não? Tá. Se não for bom dia, quais são as noções que eu tenho? Boa tarde e boa noite. Como eu tenho 2, eu preciso fazer mais uma verificação ainda. Else if o quê? Se hora do dia for menor que o quê? 18, que seria 6 horas da tarde. Boa tarde. Nome do ser humano. Se não for boa tarde e não for bom dia, só pode ser boa Professor. noite. Oi, pode falar. Não teria que ser maior que 12 e menor que 18? Porque senão pode dar 2 repetidos. Ó, aguenta aí, gostei da pergunta. Segura aí que nós vamos ver já se vai dar repetido. Boa noite. Nome do ser humano. Já pegou até o esquema. Então, olha só. O que eu vou fazer? Como é que vai rodar o nosso software ali, ó? Vai informar a hora. Eu vou guardar essa hora. Ele vai informar o nome e eu vou guardar esse nome. E aí eu vou fazer a comparação. Tá? Se for menor que 12. Hã? Tá, falta 10 minutos. Vai lá. Se for menor que 12, ele vai mostrar bom dia. Se for menor que 18, ele vai mostrar boa tarde. Se for menor que. Se não, ele vai mostrar boa noite. Vamos ver o que vai acontecer? Vou rodar ele aqui. Informe somente a hora, 21. Informe seu nome, Felipe. Boa noite, Felipe. Mas 21 não é menor que. Não é menor que 12? Aliás, 21 é menor que 12? 21 é menor que 12? Não. 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 Aí ele cai para cá, ó. 21 é menor que 18? Não. Não. Aí ele cai aqui no else. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos colocar um outro horário aqui para testar? Fala um horário aí. 3 O horas. que você tinha falado, Thiago, que poderia ser ali? Vou pôr às 10 também. Pode ser às 10. 10? É. 10. Informe seu nome, Felipe. Bom dia. 10 não é menor que 18 também? É. Por que ele não imprimiu boa tarde? Porque o 12 em primeiro? Porque o 12, eu fiz a primeira comparação aqui. Se ele deu isso aqui como verdade, ele já vai entrar aqui e não faz mais as outras comparações. Ah, tá. Pegou a Dá ideia? prioridade. É A a ordem prioridade. de comparação. Isso. É Ele a só, ordem de ele comparação. só entra na segunda se não entrar na primeira. Exatamente isso. Se este retorno aqui for falso, por exemplo, vou pôr o 13, ó. Ou 15, tá? Que seria 3 horas da tarde. 15. Felipe. Olha lá, ó. Boa tarde, Felipe. 15 é menor que 12? Não. Não.
Aí ele entrou aqui, ó. 15 é menor que 18? É. A partir do momento que isso aqui é verdadeiro, ele só vai executar o que está aqui dentro. E o resto ele não vai executar mais. Por isso que ele não imprime também o boa noite. E se for Entendeu? 3 Ele só horas da vai madrugada? Se for o quê? 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Vamos testar e depois nós vamos testar o 18 também, que a Erika mandou aqui. Ó, 3 horas. Felipe. Aliás, vou pôr o seu agora, só para não falar que é marmelada. Roberto. Bom dia, Roberto. 3 horas da manhã é bom dia. Da meia-noite ao meio-dia é bom dia. Não é? Uhum. Ah, então tá bom. Vamos ver agora da Érica aqui, ó. 18. Érica. Boa noite, Érica. Eu não estou contabilizando minutos, eu estou contabilizando só as horas. 17 é tarde. 18 é boa noite, é virada. A tarde vai até, oficialmente, até as 17h59. 18 é noite. Apesar da gente falar 6 da tarde, né? Mas não é. Oficialmente é noite, porque é dividido em 3 períodos, né? Você pegar 24 e dividir por 3. Beleza? Tá errado, inclusive não tem nada a ver com isso que eu falei, tá? Esquece o que eu falei. É questão de turno de fábrica, muda, pula. Deixa pra lá. Entenderam a ideia aqui? Opa. Sim. Muito bem. Vou pegar a lista. Ficaram com dúvida? Alguma dúvida? Não? Nem. Tarefa do dia. Para quarta-feira. Tentar reproduzir isso que nós fizemos aqui. Tá? Professor, está errado os printf. Coloca o código em tela cheia para tirar print. Deve ser o print LN. Onde printf? Ah, tudo bem. Aqui, ó, já entendi. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Eu tinha tirado a tela aqui, mas eu já volto ela aqui, ó. Errado não tá. Tá? Quem que falou aqui? Deixa eu ver. Fernando. O printf ou o println faz a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O printf, ele vai imprimir e manter o cursor na mesma linha. O println imprime o que você pediu e pula para a linha de baixo automaticamente, tá? Os dois fazem a mesma coisa, só que o printf, ele mantém o cursor na mesma linha e o println pula para a linha de baixo. Beleza? É a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa. A função deles é a mesma, isso que eu quero dizer, tá? Deixa eu pegar a listinha aqui. Tarefa para vocês fazerem para quarta-feira, tá? Qual que é a ideia? Pegar tudo isso que a gente fez aqui na aula e tentar fazer sozinho. Tentar não, fazer sozinho, que eu sei que vocês vão conseguir. Vou pegar a lista aqui. Professor, Oi, pode falar. pode ser pelo site? Pode, testa no Tá. site lá, sem problema. Tá? É porque eu ainda vou comprar meu computador para fazer as aulas. Não, fica tranquilo, pode ir pelo site lá que vai dar inclusive o mesmo resultado, tá? Fazendo o mesmo esquema ali vai dar o mesmo resultado. Tá Ó, bom. quer ver uma Tô coisa? fazendo Ó? pelo tablet. Ah, legal. Ó, Tá? eu vou pegar aqui, ó, só para ver. Ó, vou pegar só a parte da lógica do nosso programa. Vou colocar aqui, ó, dentro do nosso do site aqui. Ó. Se eu mandar ele rodar, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele vai mostrar os outputs aqui. Opa! Ah, ele não trabalha com isso aqui. Ah, não, mas peraí, só se eu tiver que importar o Java útil aqui. Deixa eu ver. Ah, então foi isso que deu errado, porque quando o senhor estava ensinando, lá no início da aula, eu joguei aqui, copiei exatamente como o senhor estava copiando e ele deu errado. Só que eu achei que era porque eu não estava sabendo fazer. Ah lá, ó, deu erro lá. Mas agora eu consertei, ó. Tem que ter o import, O que tá? foi? Que era o scanner aqui, ó. Tava assim, ó. Deixa eu rodar de novo aqui, ó. Quando eu rodei, não tinha posto o import. Aí ele vai dar um monte de erro, ó. Ele não sabe o que é isso, scanner, tá vendo? Ó, lembra da setinha que eu falei, ó? É isso mesmo que o meu falou. Eu achei que era porque eu estava colocando algum espaço, algum traço, algum ponto errado. O Não. que o senhor colocou? Só essa linha 3 aqui, ó. Opa!
Essa linha 3 aqui, ó. Java. Import Tá. java.util.scanner, que aí ele entende o scanner do Java, tá? Tá. Se eu rodar aqui, ó, ele vai dar a mesma sequência aqui, ó. Falar a hora de agora 22, 33 vai ser maravilhoso, hein? Depois a gente verifica isso aí também, se a hora é informada. Felipe, enter, ah lá, ó, aí ele vai trazer para mim. Boa noite, Felipe. Funciona do mesmo jeito, tá? É até melhor se puder. O que usar no site? Pode usar, fica tranquilo, tá? E o código dá pra pôr só até 24 horas também, né? Senão o pessoal vai pôr algum número acima ali e vai dar. Tá no loop, né? Na hora que a gente for ver a estrutura de repetição, a gente pode colocar aqui, ó, enquanto a pessoa não digitar o número entre 0 e 24, em 0 e 23, ele fica pedindo de novo até alguém desistir. Normalmente é o ser humano. Beleza, gente? Assinem a lista. Beleza. Quem já assinou, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que essa semana para nós ainda é normal. Quarta-feira, nossa próxima aula, tá? Vou lembrar vocês todos os dias, inclusive semana que vem. Beleza? Dúvidas? Sugestões, reclamações, críticas, raivas? Não? Ainda, né? A raiva chega em breve, fiquem tranquilos. É a senoide, eu amo programação, tá? Gente, então quem já A gente não assinou, grava a aula. Mas não se por grava. acaso a Gosto de gente já. gravasse, ela ia ficar gravada lá? A aula não grava lá. Tem toda atualização de aula é feito não é feito normalmente no dia seguinte, tá? Então, como não tem Gente, eu aula vou dar uma olhada. gravada, só amanhã que vai poder não ver a aula que não foi gravada, tá? Gente, boa noite, bom Boa descanso, noite, viu? gente. Boa noite para vocês, bom Obrigada. descanso e até quarta. Como eu amo Java. Por pouco tempo, Igor. Daqui a pouco você vai começar a ficar com raiva. Tchau, pra vocês.